Essa é a primeira vez que eu tô fazendo um vlog de leitura. Oi, eu sou a Mari e eu sou mais conhecida na internet por produzir conteúdo de arte. Porém, eu recebi a sugestão de fazer um vlog de leitura. Como é um tipo de conteúdo que eu tinha muita vontade de produzir, eu criei esse canal e ele vai ser destinado só pra isso. Para esse primeiro vídeo eu vou mostrar todas as minhas leituras durante uma semana e esse foi o livro que eu escolhi para começar. Toda vez que eu vou ler eu sempre pego a minha lapiseira para poder anotar nos livros, uma borracha e alguns post-its próprios para colocar em livro. Também, obviamente, meu fone de ouvido porque eu adoro escutar música enquanto eu leio. Eu tenho uma playlist dedicada só para leitura. E como vocês viram, o primeiro livro que eu escolhi foi Mandao Zhu, o fundador da cultivação demoníaca, da Mo Xiangtong-Xiu. Eu já tinha começado a ler ele, tava na página 266, então meio que tá sendo mais fácil por conta disso. Enfim, essa autora é uma das minhas favoritinhas da vida. Adoro todos os livros que ela escreve, inclusive essa obra é maravilhosa. Mandao Zhu vai contar a história do Wei Wuxian. É icônico que a primeira frase do primeiro livro é literalmente Wei Wuxian morreu, que notícia gratificante. Então o livro narra toda a história da vida desse cultivador, que era de um clã renomado e que trilhou o caminho para a própria morte. Também o período após esse acontecimento, onde o Wei Wuxian, que vagava como uma alma, acidentalmente possui alguém. Isso não é spoiler, aparece no primeiro livro, primeiras páginas. A obra é um BL e também é uma história que aprofunda muito na mitologia chinesa e consegue trabalhar muito bem tanto com o relacionamento romântico dos personagens quanto com uma história totalmente incrível e muito bem trabalhada. Então, se você gosta de fantasia, uma fantasia muito bem feita e também um romancezinho que te faz surtar pra caramba, eu super recomendo esse livro. Mas vale ressaltar que, por se tratar de uma mitologia muito diferente, que a maioria das pessoas nem deve ter ouvido falar, é um pouquinho difícil entender algumas coisas do livro, mas o livro conta com um glossário no final dele, então facilita bastante as coisas. Mais tarde, nesse mesmo dia, eu fui pro shopping, aí eu aproveitei pra gravar e mostrar a minha roupa pra vocês. Aí eu fui pra aquelas feirinhas de livro que tem em shopping, que é tipo R$10 cada livro, e eu comprei esse box aí de Drácula por R$50, eu acho. Eu achei que valeu super a pena porque o box é bem bonito e R$50 geralmente é o preço de um livro só. Ontem eu li apenas umas 34 páginas. Ele tem quase 500 páginas, mas eu pretendo ler, tipo, quase tudo ou o livro inteiro hoje. Eu acabei de ler uma das piores cenas desse livro e assim, eu tô morrendo, eu chorei muito, horrores. Assim, eu já sabia que a cena em questão ia acontecer porque eu vi a série que tem na Netflix. Então eu meio que já sei o que acontece nesse livro, só não sei em detalhes porque a China censurou um monte de coisa na série. Falta isso aqui pra acabar, então eu acredito que eu vou conseguir terminar hoje tranquilamente. Eu não consegui terminar, e pra falar a verdade eu também nem consegui ler nada no dia seguinte. Essa já é a manhã do quarto dia e eu terminei Mandao Zhu. Realmente valeu muito a pena. Me prende bastante, eu gosto muito dessa obra, como vocês já puderam ver. Sempre que eu acabo de ler um livro, eu vou no próprio livro e coloco a data que eu terminei e também as estrelinhas que eu dou pra ele. Coloco também na minha listinha de lidos do mês e também dentro do meu Notion na minha página de livros. Como eu tava muito na vibe de ler, eu decidi ler outro livro. Dessa vez eu resolvi ler um livro dentre esses vários que eu peguei no dia do Exploda Seu Kindle. Aí eu fui na minha roletinha pra decidir qual que eu ia ler primeiro. E o escolhido foi 30, da Joyce Oliveira. Vou ser sincera com vocês que eu não fazia a mínima ideia de o que se tratava esse livro. No dia do Exploda Seu Kindle eu peguei mais ou menos uns 200 livros julgando só pela capa. O que não foi nada inteligente, mas enfim. Eu primeiro estranhei o fato dele ser muito curtinho, mas eu quis dar uma chance e ler ele completo, inteirinho. E eu realmente li ele todo nesse dia e eu não gostei muito. Na minha opinião, o livro é um pouquinho decepcionante. Eu dei pra ele apenas uma estrela porque ele não entregou direito nada que ele promete, pelo menos na minha percepção. Ele conta a história da Gisele, que promete durante o ensino médio se casar com seu melhor amigo Caio, caso ambos completassem 30 sem ter ninguém. A proposta é clichê, mas poderia sim funcionar muito bem. Eu já li vários livros que esse tipo de proposta funcionou muito bem. A questão é que tudo vai acontecer muito rápido, sem oportunidade nenhuma para que o leitor conheça de fato os personagens e crie qualquer afeto por eles. Eu pessoalmente curto muito o slow burn, mas acredito que até para aqueles que gostem de algo mais rápido, a velocidade com que as coisas acontecem incomodaria. Por fim, eu fiquei levemente incomodada com a protagonista, porque durante todo o livro ela age como uma adolescente matura, mesmo sendo uma adulta, e continua sempre cometendo os mesmos erros. E tá tudo bem, existem pessoas imaturas, mas não se vê nenhum progresso por parte dela durante todo o livro, então ela continua repetindo os mesmos erros e continua agindo da mesma forma.
É como se ela não evoluísse, ela permanece sempre na estaca zero. Novamente, eu acho que o livro tem potencial e assim, ele só tem 42 páginas. Então, se vocês quiserem ler pra julgar por conta própria, é tranquilo. Se por acaso vocês tiverem lido e discordar com o que eu disse, pode deixar aí nos comentários. Ainda nesse dia eu comecei outro desses livros, que foi um outro que eu sorteei, que foi o Sangue de Areia, da Mari Lima. Ok, então hoje eu terminei o Maldoso She, terminei o livro 30 e também li 40 páginas desse livro. Além disso, eu vou amanhã levar esse livro aqui pra sala, que foi um que eu peguei emprestado, e que eu já tô lá na página 62. Inclusive, esse livro aqui, gente, é muito bom, pelo menos até o que eu li. Eu voltei da escola, aí uma pessoinha começou a fazer a minha unha. A pessoinha teve que ir embora e eu vou voltar a ler. Esse livro é de vampiro e assim, eu sou apaixonada por história de vampiro, com exceção de Crepúsculo. Crepúsculo é muito ruim. Então assim, quando eu comecei a ler, eu achei muito legal. E até então eu tô gostando bastante. Eu tô estranhando um tiquinho porque é um livro brasileiro que se passa no Brasil. E eu acho que é um dos primeiros que eu leio assim. O que é meio ruim e eu pretendo mudar isso. Então eu agradeceria demais se vocês pudessem me recomendar livros nacionais bons. Enfim, esse livrinho vai contar a história da Camila, que é uma vampira aí que tem uns 200 anos. E ela é dona de um bar. E aí nesse bar ela vai conhecer o Rafael, que é um humano. E aí eu acho que vai ser tipo um romance, só que também tem um negócio de perseguição. É bem legal. Aparentemente tem umas ceninhas meio explícitas. Digo aparentemente porque eu ainda não cheguei em uma realmente, mas tá dando a entender que vai ter sim. Mas pra mim eu tô achando super tranquilo, eu tenho 16 anos, então eu diria que seria uma leitura pra tipo 15, 16 anos no mínimo. A classificação indicativa no caso. Pelo que eu li, é uma leitura que vale a pena, mas eu também não li ele todo, e é isso. Durante a aula eu até que li uma quantidadezinha considerável do Circo da Noite. Eu li até a página 110. No total eu li 48 páginas desse daqui hoje. Eu li mais um pouquinho agora mais tarde, eu cheguei no segundo ato, na página 101 desse livro, e agora eu vou dormir, amanhã eu continuo. Hoje é o penúltimo dia, eu acabei de chegar da escola de novo. Olha, eu li até a 191, quase cheguei na 200. Eu sinceramente tô amando tanto esse livro e tá chegando numa parte tão legal que eu tô achando que eu vou ler mais um pouco dele agora. Esse livro, O Circo da Noite, conta a história de um jogo que acontece dentro desse cenário aí, circense. Basicamente, nós temos essa querida Célia, que é apresentada nas primeiras páginas, e que depois que a mãe morre, vai ficar com o pai, e o pai, esse mágico chamado Próspero, vai simplesmente colocar a menina dentro de um jogo contra a vontade dela. E aí a Célia vai competir com o aprendiz do rival, assim, do Próspero, dentro desse circo esquisito que só abre de noite. Ele demorou um pouquinho pra ficar legal pra mim, porque é aquele tipo de livro que começa bem chato e bem parado, e depois que ele começa a ficar muito top, mas é uma leitura que tá valendo muito a pena, e é muito, muito legal. O livro primeiro conta um pouco do passado, e aí depois vai contando o futuro, e aí chega um momento que o futuro e o passado se encontram. E assim, gente, é muito bom, leiam esse livro, é sério. Hoje é o último dia e eu já cheguei da escola e fui direto ler O Circo da Noite, apesar de já ter lido muito ele lá. E assim, gente, eu tô apaixonada nesse livro. Eu cheguei em uma parte extremamente devorável, porque agora que começou a acontecer tudo e tá tendo uma treta gigantesca que eu quero muito saber o que vai rolar. Obviamente eu não vou descrever o que tá acontecendo porque eu odeio spoiler, então eu não vou dar spoilers em momento nenhum. E assim, por mim eu terminava ele hoje, mas eu não tenho tempo, infelizmente. E eu parei a leitura dele lá na página 300. Aí eu fui fazer coisa de escola e depois mais à noite eu fui ler um pouquinho mais de Sangue de Areia. E eu fui até a página 143. E assim se encerra esse vlog de leitura. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque foi muito incrível gravar isso. E assim, eu tô super aberta pra recomendações e também pra ideias de vídeos que eu posso trazer por aqui. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito, muito obrigada por assistir até o final e tchau, tchau!